Vamos conversar com o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, sempre com a gente aqui às quartas no Bom para Todos. Tudo bom, Miro? Como você tá? Difícil respirar por aí também? Tudo bem, Thalita? Difícil, né? Tá para todo mundo. Situação dramática essa. Dramática, Pois é. dramática, dramática. E você viu Você tá só, bem? realmente, eu tô bem também, assim, realmente, o ar aqui também bem comprometido, muita fumaça, teve uma queimada aqui perto da cidade onde eu moro nessa madrugada, então o ar ficou bem pesado, as crianças sofrem muito, né, então assim, narizinho que não para de escorrer, e a gente dá antialérgico, mas não funciona, porque é a defesa do próprio corpo, né, então muita secreção, enfim, é tudo isso derivado realmente dessa condição do ar, né. E eu queria chamar atenção para essa última fala que a gente ouviu da oposição. Porque é isso, a gente tem visto, então, vários esforços por parte do governo federal, a própria oposição reconhecendo de alguma forma esses esforços, e a mesma oposição que no passado aplaudia o afrouxamento da legislação ambiental, né? Então, assim, é muito fácil criticar agora. Então, é também muito bom ouvir esses elogios vindos da oposição nesse momento, porque é algo que pega todo mundo, assim, não dá para ficar apontando dedos nesse momento para o governo, digo, dá para apontar dedo para muita gente, porque como você também já ressaltou aqui para a gente, 90% dos incêndios são por parte humana, são causados por humanos, né? Então, assim, não dá para botar muito na conta do meio ambiente. Mas é isso, a gente está com o Brasil pegando fogo, todo mundo sofrendo ao mesmo tempo. Não sei se dá para politizar muito essa questão. Como que você está vendo? Então, Thalita, é positiva a fala da parlamentar do PL, né? Positiva, né? Reconhece os esforços do governo. Né? É isso, acho que tudo isso que o governo está anunciando, né? Seja a história do Estatuto da Emergência Climática, seja a questão da autoridade climática. A autoridade climática estava prevista no programa de governo, era um compromisso de campanha. A ministra Marina Silva chegou a anunciar a criação da autoridade climática, só que já foram mais 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de muita resistência a essa proposta. Então, a decisão de criar a autoridade climática, né? A decisão mesmo de discutir com as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas, né? No combate a esses incêndios. Então, tudo medidas muito positivas e interessante que a parlamentar reconhece o esforço do governo. Né? Agora, esse negócio assim, às vezes dá a impressão que essas queimadas, a culpa delas, eu vendo a Globo News, dá a impressão que a queimada, a culpa delas é sua, é minha. É a humanidade que é responsável pelas queimadas. Calma lá, não é bem assim. Né? Tudo bem que a Globo acha que o agro é pop, né? que o agro é tech, né? Mas não é bem assim. Não dá para culpar a humanidade pelas queimadas. Tem responsáveis principais. Então, mesmo o reconhecimento da parlamentar, né? Isso, reconhece o papel do governo. Você não passa adiante. Nós precisamos ir atrás de quem está sendo muito responsável por esse processo de queimada. Então você tem um processo de seca que já é em decorrência de agressões ao meio ambiente. Isso também não é uma coisa natural, não é Deus. Né? Esse processo de seca já é os extremos climáticos têm a ver com a ação dos homens, mas não de qualquer homens e mulheres, principalmente dos poderosos, né? E tem a ação agora criminosa, que é a ação criminosa. Eu acho que, nesse sentido, uma fala que eu gostei muito foi da ministra Marina Silva agora, uma fala mais contundente. Eu acho que está precisando de mais contundência do governo. A ministra Marina Silva levantou o seguinte, que o governo está estudando a possibilidade de confiscar terras de autores de incêndios florestais. Eu acho que ou vai para isso, ou você vai para uma punição muito pesada, porque ela mesmo diz, a floresta amazônica são 30 e poucos mil focos de incêndio. Isso não é natural. Isso tem ação humana, é ação criminosa. E qual é a razão? Derruba a floresta para colocar capim, para transformar em pasto, para ter gado. Para ter gado. Essa turma de pecuaristas, inclusive, é a turma mais de degradação total do ambiente. Eles querem pasto. Né?
querem a parte de dane-se o meio ambiente. Dane-se o meio ambiente. Dane-se, inclusive, outros setores da economia, do agro. Dane-se. Eles querem isso. Então, acho muito positivo o governo estar falando em autoridade climática, em estatuto climático. Né? Muito positivo estar discutindo, inclusive, o papel de Forças Armadas, do Exército. Tudo muito bonitinho, tudo ótimo. Mas se não houver um endurecimento, no meu entender, contra os principais responsáveis, seja pela seca, seja pelos extremos climáticos, seja pela ação criminosa das queimadas, nós não vamos avançar muito. Não vamos avançar muito. Né? Precisa, para a própria Marina, nessa entrevista, que eu gostei muito, né, porque eu acho que, inclusive, a ministra Marina está precisando se colocar com mais força nesse debate. Mais força. E ela tem autoridade para isso. Porque há muito tempo ela levanta esse problema. Né? Ela precisa de um papel ainda mais proativo. Né? A ministra Marina fala, nós vamos fazer a nossa ideia, o estudo que está se dando de confiscar terra de autores de incêndios florestais é comparado a quem explora trabalho análogo à escravidão. Constatou crime, confisca a terra. Ponto. Chega. Não tem conversa, essas pessoas são irresponsáveis, são criminosas, colocam o seu objetivo de lucro à frente dos interesses da humanidade, colocam o seu objetivo de lucro à frente das crianças que estão com dificuldade de respirar. Eles estão pouco se importando, estão pouco se lixando. Então é preciso, no meu entender, tudo muito positivo, tudo muito bonito. Eu acho muito bonito a Globo News ficar falando em meio ambiente. Só que a Globo News precisa chegar a um ponto. O seguinte, meu amigo, o agro é pop ou não é pop? Vocês têm que falar, o agro é pop ou o agro é fogo? Vocês têm que chegar a uma conclusão nesse negócio. Né? Não dá para ficar passando pano. Então, é preciso, você vê, já foram abertos 32 inquéritos para apurar incêndios de origem criminosa no país. É pouco. Tem muito mais ação criminosa. Né? Então, eu acho que isso tem a ver com fiscalização, reforço de IBAMA, reforço de todos os órgãos fiscalizadores para ir atrás desses criminosos e concordando com a proposta da Marina. Uma postura mais altiva da ministra do Meio Ambiente, é preciso endurecer. Né? Nesse caso, por exemplo, confisco de terra é uma boa posição mesmo. Confisque e pronto. Também achei uma boa ação, realmente, que vai para o enfrentamento, de fato, né? Uma ação eficiente, ativa. Você sabe que ontem também o ministro Flávio Dino, né, ordenou que a Polícia Federal e a Civil façam um mutirão para, de fato, investigar a origem desses incêndios. E daí, o que você me disse remeteu a 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, quando a gente teve o Dia do Fogo, em que 23 fazendeiros foram pegos ali articulando o que seria o Dia do Fogo, que iriam ao mesmo tempo colocar fogo em regiões distintas, e nunca aconteceu nada com esses fazendeiros. Eles nunca foram condenados, presos. Então tem essa questão da impunidade, né? Assim, tudo bem a gente colocar fogo, taca fogo mesmo, não vai acontecer nada. Eu estava ouvindo, a gente vai conversar hoje com o Carlos Mink, né? Eu estava ouvindo uma entrevista passada dele, em que ele explicava que os pecuaristas, muitos têm ali nas suas terras aquela área de preservação ambiental, em que não pode mexer porque é uma APA, né, como é chamada. E é justamente essas áreas que pegam fogo, porque é isso, de repente elas pegam fogo, né, é um incêndio que acontece ali, a floresta realmente é desmatada, acaba com ela, e acaba virando pasto, porque daí eles vão, não, mas a gente está reconstituindo, a gente está nesse trabalho, mas enquanto isso o gado está ali. Então é justamente essa a atuação dos pecuaristas para se livrar dessas áreas, e é por meio do fogo. Então a gente tem uma condição climática que já leva a situações como essa, e tem, claro, a ação criminosa. Acho que a gente tem sempre que pontuar, porque, como você disse, fica parecendo que qualquer pessoa ali que foi e botou fogo, e não é. É uma ação muito bem articulada e com propósito, né? Então, Diga.